estudantes do 9º ano, como vocês estão? Estão organizando o horário para os nossos estudos? Nós vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Eli e hoje nós vamos dar continuidade à terceira aula que nós iniciamos o estudo de crônica. Hoje nós estudaremos sobre crônica e meme. Vocês lembram o que nós estudamos até agora? Nós estudamos na aula 1 o gênero notícia, na aula 2 o gênero charge, na aula 3 o gênero crônica. E hoje, na nossa quarta aula, nós vamos continuar com esse estudo da crônica e mais sobre o meme. Vamos rever as características de uma crônica? Veja comigo aqui no quadro. A crônica, ela apresenta uma narrativa curta, utiliza uma linguagem simples e descontraída, que é a linguagem formal, próxima da oralidade. Ela narra um fato do cotidiano e apresenta o discurso direto e indireto. Existem algumas crônicas que têm só o discurso direto, ou seja, somente as falas da personagem, para o texto ficar mais dinâmico, mais atrativo para a leitura. Qual é o objetivo de uma crônica? Ela provoca reflexão sobre um fato do cotidiano. Ela vai narrar sempre com a intenção de satirizar ou de criticar algo, seja num tom humorístico ou seja num tom mais argumentativo. Nós agora vamos ler uma crônica que nós começamos a ler na aula 3, mas não terminamos. Hoje nós vamos ler para tentar ver toda a estrutura abordada da crônica para facilitar a resolução das atividades. Então vamos ler a crônica Criando Memes, de Juliana Martins. Ela conheceu Marcos pela internet. Uma foto sem graça, uma pose estranha, um sorriso amareladamente forçado, mas um fértil humor convincente. Marcos não simplesmente compartilhava memes, ele os criava, pequenas tirinhas humorísticas. Nunca compartilhava o que não era seu e produzia num ritmo alucinante, memes e mais memes. Uma mente brilhante, focada na direção errada, ela pensou. Não teria futuro. Não fazendo aquelas piadas caricaturescas sobre os tempos de escola e tirinhas, sobre relacionamento com os pais. Não que não fossem engraçadas, até eram, e muito, mas ela, sensibilidade para as artes, percebia que havia ali um gigantesco potencial, um potencial que merecia atenção. Na linha do tempo da rede social dele, postou-lhe sugestões. Que tal uma peça de teatro? Um projeto piloto para a televisão? Crônicas semanais para o Jornal da Cidade? Um foco mais visionário, além dessa mesmice e das mesmicices. Ele respondeu, eu não teria futuro, eu não ia conseguir. Um talento oprimido pela baixa valia, um potencial exprimido entre as paredes da depressão, algo incomum entre grandes artistas. O que ela poderia fazer? Iria ajudá-lo? Decidiu. Seria a guerreira a resgatar-lhe a sapiência e levaria o homem frente aos refletores, o lugar onde deveria estar e de onde nunca deveria sair? No post, perguntou se ele já tinha escrito algo assim, talvez engavetado, ou perdido em alguma pasta no computador. Ela tinha alguns conhecidos, pessoas influentes no mundo das artes. Poderia dar um toque, um empurrãozinho, e estava realmente decidida a fazer isso. Tenho sim, respondeu Marcos. Ela vibrou. Trocaram e-mail e ele enviou diversos textos, algumas crônicas, um romance inacabado, um roteiro para uma longa-metragem. Para surpresa dela, um pior que o outro. Textos vagos, toscos e repetitivos. Não eram humorísticos e muito menos dramáticos. Apenas palavras desconexas de alguém que não sabe o que quer dizer.
Se fossem para a televisão, não daria uma novela mexicana. No Facebook, Marcos, parecendo impaciente, postou em seu feed: "E aí, já leu os textos? São bons? O que achou?" Ela respondeu: "Ah, cara, ainda nem tive tempo. Estou aqui gargalhando com as últimas tirinhas que você postou." Então, gostaram dessa crônica? Então, percebam que a linguagem da crônica é toda do meio virtual. Eles se conheceram na internet, ele postava muitos memes, ela começou a curtir e aí a narrativa flui. Então, vamos ver algumas características básicas que acontecem nessa crônica? Vejamos aqui no quadro. Então, essa crônica, estruturalmente, ela apresenta dois personagens, que é Marcos, o texto cita o nome dele, e uma menina. Nós não sabemos o nome porque nem todas as crônicas aparecem todos os nomes das personagens, mas nós sabemos que é uma menina pelos pronomes que são utilizados, né? Fala sempre ela, né? E também o fato narrado principal são as postagens de memes por Marcos na internet. Acontece a linguagem formal e informal, com predominância da linguagem informal, porque é um texto que ela relata o bate-papo deles, né, a convivência que eles têm. Como linguagem informal, nós temos o início da crônica, que a crônica ela é narrada em terceira pessoa, é um narrador contando, né? Começa assim: ela conheceu Marcos pela internet. Então, esse início na terceira pessoa, percebe-se o uso da linguagem formal. Mas o que temos de linguagem informal nessa crônica? Vejamos, o final da crônica, quando ela responde a pergunta que ele faz, se ela tinha lido os textos, ela responde da seguinte forma: "Ah, cara, ainda nem tive tempo, estou aqui gargalhando aqui com as últimas tirinhas que você postou, kkk." Olha só, a proximidade da linguagem oral, o uso do ar, que é uma expressão da nossa oralidade quando a gente quer transmitir alguma emoção. O uso da palavra cara, que é especificamente uma gíria que os jovens gostam de utilizar. E o kkk, que é uma linguagem própria do internetês. O que é o internetês? O internetês é um neologismo. E o que seria esse neologismo? O neologismo é a criação de uma palavra a partir de outra palavra já existente. E o internetês, ele vem da junção de internet com português. Vejamos que pega bem a palavra internet e só o sufixo "eis" da palavra português. E aí criou-se essa palavra. Hoje em dia, muitas pessoas falam do internetês. Essa palavra vocês vão ver nos simulados, quando vocês estiverem resolvendo na escola, ou nos simulados mesmos na plataforma. Outra abordagem que podemos ver nessa crônica é o discurso direto e indireto. Mas vamos ver como isso acontece? O discurso direto é as falas das personagens. Aqui nós temos a fala do personagem Marcos, quando ele diz: "E aí, já leu os textos?" E quando ela responde, que eu acabei de ler, também é a fala da personagem, da menina, que não tem nome nessa crônica. Vejamos que nessa crônica, a fala das personagens é marcada pelo uso de aspas. Algumas crônicas aparece a pontuação básica para a introdução de falas, que são os 2 pontos, o travessão, mas especificamente nas crônicas atuais, utilizam-se muito o uso das aspas para direcionar a fala das personagens. E o discurso indireto? O discurso indireto é toda a narração do narrador em terceira pessoa. E aí eu tirei esse trecho para vocês verem como acontece. Textos vagos, toscos e repetitivos, não eram humorísticos e muito menos dramáticos. Então, quando ele vai falando, comentando da relação que existe entre os dois. O início da crônica também, que aqui está, quando ela diz:
Ela conheceu Marcos pela internet. Também é um exemplo do discurso indireto, porque é a marca da narração desse texto em terceira pessoa. E aí, compreenderam a estrutura da crônica? Nós lemos essa crônica para que vocês consigam fazer a atividade proposta que está lá no portal Palmas Homeschool. Todas as questões são interpretativas e que vocês vão observar isso que eu acabei de colocar aqui no quadro. As personagens, a linguagem, qual é o objetivo dessa crônica. Lá também tem perguntas de significados de palavras. Vocês podem usar o dicionário ou podem ler, porque a partir da crônica ela já te dá um significado da palavra também, ok? Então, nós fizemos a leitura e o estudo da estrutura dessa crônica para entrarmos em outro gênero que é o conteúdo específico dessa aula, o gênero meme. Vamos observar o slide, a imagem que está aí? O que vocês veem? Vem uma pessoa com um prato enorme de macarrão. O que esse meme provoca? Ele já provoca o riso, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a linguagem verbal, ele já vem o seu objetivo maior, que é a crítica. O meme, ao mesmo tempo que ele provoca o riso, ele tem a intenção de provocar uma reflexão sobre algo que está acontecendo. Vejam aí a linguagem verbal desse meme. Como o arroz está caro, macarrão serve. O que esse meme retrata? Do que ele está falando? Do alto preço do arroz. Economicamente, as famílias, os pais de vocês estão sentindo isso no bolso. E o meme tem essa intenção, sempre pega alguma coisa cotidiana para fazer essa reflexão. Qual é a outra característica do meme? O meme trabalha com as três linguagens, a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem multissemiótica. Vocês já viram isso em outras teleaulas. A linguagem verbal é a escrita, é o que está aí escrito, como o arroz está caro, o macarrão serve. E a linguagem não verbal é a imagem dessa pessoa com um prato, né, gigantesco de macarrão. Nesse meme, nós não temos a linguagem multissemiótica, mas acontece de alguns memes ter, que são os outros tipos de discursos que pode aparecer durante a utilização do meme. Mas vamos ver uma definição mais clara e objetiva sobre o que é meme? Observem o slide. Meme nada mais é do que uma ideia, um conceito que se propaga muito rapidamente. Na internet, memes são links, imagens, vídeos que se espalham rapidamente por meio de e-mails, blogs e principalmente nas redes sociais. Olha aí a questão da linguagem multissemiótica. Não é só a imagem, os vídeos produzidos também viram memes. Na plataforma Homeschool, para esse gênero meme, vocês vão encontrar a proposta de analisar 3 memes do Seu Madruga, que é a personagem da série Chaves. Então vamos ver quais são esses memes? Observem a imagem. O texto 1 tem a imagem do Seu Madruga e a seguinte frase: queria tanto que você voltasse para mim, estou falando do dinheiro que gastei com besteira. A imagem do texto 2, nós temos o personagem Seu Madruga e a Clotilde e a seguinte frase: as pessoas devem amar seus inimigos. E o que vemos na imagem 3? A imagem 3 mostra novamente o Seu Madruga e a seguinte frase: posso não ter 1 centavo no bolso, mas tenho um sorriso no rosto e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar esses 3 memes e vão produzir um texto falando qual é a função desse meme, qual é a provocação, a reflexão que ele diz. Lembrando que para isso vocês precisam acessar o link que está lá na plataforma e assistir
alguns vídeos sobre as ações da personagem Seu Madruga, para que facilite o seu texto e a sua produção. Quem não conhece essa série, é só digitar lá no YouTube, se vocês não quiserem acessar o link também, que vai aparecer um monte de vídeos para vocês assistirem e conhecerem a personagem. Tudo bem? Mas vamos voltar a algumas características do meme também. O meme, ele utiliza a linguagem informal. Como vimos na crônica, a linguagem formal é uma linguagem mais simples, descontraída, próxima da oralidade. E nesses memes que nós acabamos de ver, aparece também o internetês. Vocês veem que algumas palavras estão contraídas, que é uma linguagem básica, né, do internetês. O você, como é que a gente escreve lá nas redes sociais? O V e o C. O também, TBM. E assim outras palavras que a gente tenta reduzir para tornar com que a linguagem seja mais dinâmica. Lembrando que em conversas com os amigos, nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Messenger, vocês podem utilizar sim da linguagem formal, mas com essas abreviações. Mas em textos escritos, quando o professor pedir para vocês fazerem um texto opinativo, apreciativo, argumentativo, vocês devem fazer o uso da linguagem formal, sem abreviações e utilizando as normas padrões que nós, professores de língua portuguesa, tentamos explicar em nossas aulas. Não é verdade? Vejamos essa imagem. Essa imagem é uma charge. Como nós estudamos na aula 2 charge, eu vou encerrar essa quarta aula também falando da charge, para retomar, fazer uma retomada do que hoje nós aprendemos, ok? Olha essa charge, tem a linguagem não verbal, que é o filho no computador e os pais. E tem a linguagem verbal, que são as falas, que também podemos chamar de discurso direto, porque apresenta as falas das personagens. O que os pais falam aí? Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o que o menino responde? Não é verdade. Vejam a resposta dele. Eu coloquei aqui no quadro a resposta dele, só para vocês lembrarem que o que aprendemos hoje de novo foi essa nova linguagem internetês. Eu acredito que vocês já devem ter visto falar, mas espero que a partir dessa aula tenha ficado mais claro o que é o internetês, que é um neologismo. E o que é o neologismo? É a criação de uma nova palavra. E esse neologismo, ele é a junção dessas duas palavras, o internet com o português. Essa frase que o menino respondeu aos pais é inteiramente com a linguagem do internetês. Olha aí, o não, né, na linguagem que vocês normalmente utilizam, não é verdade. E esses tracinhos, né, que já demonstram a emoção, o sentimento que ele está, que no caso aí é raiva, é negação do que os pais estão falando. Para ele não passa tempo demais na internet. E aí nós já temos a outra função da charge, que é criticar também. A charge, assim como a crônica, assim como o meme, eles se assemelham porque eles têm essa função de provocar o riso e ao mesmo tempo de fazer uma crítica, ok? Uma última charge, só para a gente debater um tema. Essa charge, o que vocês veem aí na imagem? Nós estamos vendo duas pessoas conversando e um fala: existem mais brasileiros com acesso à internet do que à rede de esgoto. E aí o outro responde: deve ser por isso que tem tanta gente despejando suas necessidades fisiológicas nas redes sociais. Veja, por que eu coloquei essa charge? Justamente para terminar provocando essa reflexão. Tenhamos muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais. Essa aula de hoje foi uma discussão sobre os gêneros, as suas características, mas em nenhum momento a gente está aqui falando que vocês devem usar as redes sociais para estar atacando as pessoas. Mas sim, nós devemos usar as redes sociais para quê? Para divulgar algo, para conversar num tom mais suave, não é verdade?
Lembrando que também as charges, elas não utilizam apenas só a linguagem informal. Essa charge, como ela tem um tom mais reflexivo, percebam que os dois personagens estão usando a linguagem formal. Está uma escrita de acordo com a norma padrão, justamente para tentar colocar essa ideia, ok? Então, estudantes, o que aprendemos hoje? Hoje, nós fizemos uma retomada do gênero crônica, nós lemos a crônica criando memes, falamos sobre a estrutura, quais são os personagens, a linguagem, a questão do discurso direto e indireto, a função social da crônica, para entrarmos no gênero meme. E também discutimos sobre o que é o meme, a linguagem que ele utiliza e retomamos, finalizando com a charge, que foi outro gênero que vocês estudaram nessas teleaulas, para assim ficar claro que esses três textos são muito próximos, mas é claro que eles têm as suas características específicas. Façam as atividades, não esqueçam de estar acessando a plataforma Homeschool. Quem puder e tiver condição de acessar, respondam a atividade lá. Quem não pode, vá até na sua escola de origem, peguem o bloco, respondam, assistam às teleaulas, elas vão estar expostas após a apresentação na TV, para vocês assistirem à reprise. Se não der, conversem com seu professor por meio dos grupos, para quem tem acesso. E para quem não tem, estudem, porque vocês vão conseguir. Até a próxima, foi muito bom estar aqui com vocês. Um abraço!